Dando continuidade ao nosso curso de escrita em LaTeX, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre elementos flutuantes, né? Para quem não viu o vídeo anterior, dê uma olhada lá, porque ele é importante, né, para a gente construir o nosso primeiro projeto em LaTeX, né? Só lembrando que na aula anterior a gente falou um pouco sobre os conceitos básicos, né, da escrita em LaTeX, os conceitos básicos de um arquivo .tex, o processo de compilação, né? E em seguida começamos a montar um primeiro projeto, né? Para montar nesse primeiro projeto, a gente falou um pouco sobre as classes, né? Falamos também sobre a partição de um arquivo, né? Falamos sobre pacotes, né? E também falamos sobre inserção de referências bibliográficas. É fundamental que veja esse primeiro vídeo com essa parte, porque a gente vai dar continuidade, né, à construção daquele projeto que foi feito. Vamos ver aqui como que estava aquele projeto. Então, nesse projeto, a gente já tinha brincado com eles, trabalhado com algumas classes específicas, né? Mas a gente vai trabalhar aqui com a classe ABNTech 2, né? Lembrando, a justificativa é de que a maioria a gente está imaginando que a maioria dos ouvintes sejam acadêmicos, né? E talvez a universidade, né, ou o centro de pesquisa, a escola, ele trabalha com normas da BNT. Então a gente está usando essa classe ABNTech 2. Tá? Então carregamos essa classe, né, carregamos o pacote para fazer as traduções automáticas dos títulos, ok? As referências bibliográficas estamos tratando com BibLaTeX e ABNT, certo? Então adicionamos aqui duas bases bibliográficas que construímos, okay? Carregamos alguns pacotes, né, que foi comentado na aula passada, preenchemos alguns dados dos trabalhos, né, então aqui são dados do trabalho. Esse comando aqui, hypersetup, é uma configuração, né, do pacote hyperref, que é carregado pela classe ABNTech 2. Depois começamos o documento em si, o que vai ser impresso, né? Então, o primeiro comando aqui dentro do ambiente begin document e end document, né, foi o de imprimir capa, que imprime essa capa padrão da classe, né? A indicação de onde inicia a parte pré-textual. Na parte pré-textual fizemos aqui uma folhinha de rosto, ok? Lembrando que essa folha de rosto é construída se esse preâmbulo do documento está preenchido, né? Aqui, dissertação de mestrado, mais um textinho, ok? Depois da folha de rosto, nós fizemos um sumário. Esse comando aqui, então, gera o sumário. Depois iniciamos nossa parte textual. Então, a parte textual, a gente colocou um texto qualquer, dividiu em 2 capítulos, por exemplo, né? O primeiro capítulo com uma seção, o segundo capítulo com uma seção e uma subseção dessa, ok? Então, preenchemos com vários textos e no final do nosso arquivo, nós iniciamos aqui a nossa parte pós-textual, né? Então demos a indicação aqui de início da parte pós-textual, com o comando pós-textual, e imprimimos nossa referência bibliográfica, certo? Agora nós vamos trabalhar um pouco dentro desse texto. Vamos falar um pouquinho sobre alguns elementos flutuantes, que são elementos que em geral no nosso texto nós temos figuras, tabelas, quadros, né? São elementos que vão aparecer em determinada posição no texto e nós vamos referenciá-los no texto, ok? Então, esses elementos flutuantes, né? Figuras, tabelas, quadros, gráficos, né? Eles devem ser, né, no geral, referenciados no texto. Se você coloca um elemento ali, você vai querer citá-lo no texto, né? E a gente trata esses elementos da seguinte maneira, né? A gente vai sempre criar um elemento flutuante desse dentro do ambiente. Então, begin, end e o nome do ambiente, ok? Além disso, a gente pode passar para esse ambiente uma opção aqui que é o designador de posição desse ambiente. O que seria isso, né? Então, no nome do ambiente, por padrão, nas classes básicas do LaTeX, né, a gente já tem o figure e o table, certo? Para a ABNTech 2, a gente tem também um ambiente quadro já implementado. Então, pode colocar um begin quadro e end quadro.
certo? E o que são esses designadores de posição? O que você coloca aqui como essa opção, né? Tem algumas letrinhas. Você pode colocar o H, que significa here, ou seja, o LaTeX ele vai tentar fazer seu elemento aparecer exatamente no texto onde você chamou ele, né? Você criou ele. Ele vai tentar. Observe que eu falei a palavra tentar e já que a gente explica o porquê. Então, por exemplo, se você pôs depois de um determinado parágrafo, o LaTeX vai tentar colocar após esse parágrafo. O T no topo da página, que você está trabalhando, né? O B na parte inferior da página. O P numa página especial que contenha os elementos flutuantes, né? E a exclamação você pode colocar junto com algum desses, né? Para tentar dar uma instrução um pouco mais forte para o TEC. Tá? É importante ressaltar também que você pode colocar mais de um desses designadores. Quando você coloca mais de um seguido do outro, por exemplo, exclamação HTB, ele vai seguir essa ordem de tentativa. Ok? Então vamos supor que só uma observação, né? Quando você coloca esses designadores, né? Pode ser, por exemplo, você colocou um H e não ficou exatamente onde você queria a figura, né? Pode ser que um certo parágrafo mudou de ordem em relação à figura, né? Caso você queira evitar isso, você pode carregar o pacote float e passar a opção H maiúsculo, ok? Então você tem aqui o begin, o ambiente, por exemplo, o ambiente figure e a posição você vai passar. Existem dois comandos que você pode usar, o caption para você colocar uma legenda, um título da sua figura, né? E o label para você criar uma certa etiqueta que vai permitir com que você referencie esse ambiente, esse elemento no seu texto, né? Essa etiqueta funciona de maneira similar às etiquetas criadas na nossa base bibliográfica, né? Quando a gente trabalhava com referências bibliográficas, certo? Bem, como que eu uso essa etiqueta? Suponha que você então criou aqui um ambiente e colocou dentro do label a palavra conceito. Essa palavrinha que você vai usar para referenciar. Então, no seu texto você pode colocar /ref conceito, né? Então, se você escreve isso aqui, olha o que acontece. Tem aqui a sua frase na figura 5, é ilustrado, conceito, derivado topológico, né? E aqui, observe que ele numerou automaticamente aqui esse elemento. Claro que a gente não inseriu nenhuma imagem aqui, a gente só criou o ambiente e já pode ser referenciado no texto, ok? Então vamos lá para o nosso projeto, escolher em algum lugar aqui, né? Por exemplo, eu vou pegar nesse primeiro capítulo aqui, né? Tem essa seção aqui, certo? A gente vai criar, depois aqui, antes do próximo capítulo, vamos criar esses elementos, ok? Depois que eu fizer aqui, vocês podem dar uma pausa e fazer também. Então, eu vou colocar aqui, vou iniciar um ambiente, figure. Observe quando eu faço isso, né? O Overleaf já insere várias informações para mim. Eu vou remover uma delas aqui, que a gente vai falar depois. Mas vamos comentar essas aqui. Então, estou criando um ambiente de figura, né? Esse centering é porque eu vou centralizar todos os elementos desse meu ambiente. O caption seria meu título, minha legenda, né? Aqui vem o título da figura, certo? E o label é a etiqueta que você quer usar. Minha figura. Pode escolher o nome que você quiser. Eu costumo sempre colocar um fig, né? Na frente para figura, um tab para table. Por quê? Mas isso é uma prática, né? Minha. Porque às vezes a gente tem, por exemplo, uma figura e uma tabela de dados que se relaciona de alguma maneira, se referem a algum certo dado, né? Então, como eu coloco mais ou menos o mesmo nome para eles, né? Mas diferencio, né? Imagina que eu tenho uma tabela de teste, umas amostragens lá e um gráfico referente a essas amostragens, né? Então, de um certo experimento 1, digamos assim. Então, eu posso fig experimento 1 e tab experimento 1. Aí eu sei que quando eu posso chamar no texto minha figura ou minha tabela, referenciar ambos. Ok? Então, quando eu faço isso, vamos só compilar para ver o que acontece.
Observe que eu não coloquei nenhum designador de posição aqui no elemento, tá? Mas olha, ele criou aqui automaticamente para mim esse elemento, né? Eu poderia citá-lo em qualquer lugar do texto, né? Então, na figura /ref, vou usar o comando ref para fazer referência. Aqui no overleaf ele já até aparece para a gente a sugestão, né? Então, no meu caso, a etiqueta é exatamente essa que eu coloquei no label. E continuo o meu texto. Então, se eu compilar isso aqui, esse número 1 que foi colocado aqui para a figura, né, ele ficou automaticamente aqui. Além disso, aqui na classe, como está usando o hyperref, né, você já tem os hiperlinks ativados. Se você clicar aqui, ele vai para o seu elemento, certo? Então eu poderia fazer isso mais vezes, né? O que acontece se eu inserir... Suponha que você tem essa figura que recebeu o número 1, né, e está aqui a referência. O que acontece se você tivesse criado uma outra antes? Se você vier e criar uma outra antes, né? Eu vou colocar outra referência aqui, outro label, né? Certo? Vou mudar um pouquinho o título e vou compilar. Observe o que vai acontecer. Automaticamente, ele mudou aqui aquela referência que eu estava fazendo a essa figura construída primeiro, né? E mudou a numeração dessa figura. Então aqui passou a ser figura 2, aquela que eu tinha construído antes, e essa 1. Então a numeração é feita automaticamente, certo? Destacar que a formatação aqui desses títulos, né? Como a gente está usando a classe BNTech 2, já está no padrão da norma da BNT lá para trabalhos acadêmicos, tá? Então tem essa travessão aqui, separando, mas tudo isso pode ser customizado, por exemplo, usando o pacote Caption. Tá? Então assim a gente cria os nossos elementos e podemos referenciar. Vamos fazer mais um, criar para tabela, certo? Então vou criar um outro aqui, semelhante, né? Mas eu vou trocar figure por table. Na verdade, eu vou até apagar isso aqui, que ele já preencheu para mim automaticamente. Novamente ele tem aqui, ó, alguma coisinha que ele criou, né? Eu vou apagar por enquanto, tá? Depois a gente vai falar disso. Por enquanto estamos só tratando os ambientes, né? Vou pôr aqui um designador de posição, um H, né? Vamos pôr nos outros aqui, um H também, here, né? E aqui um outro H. Então quando eu compilar, observe que eu tenho um ambiente figura, figura e uma tabela, né? Vamos compilar. Então, ó, tem aqui a primeira figura, aqui um texto, né? Observe o que aconteceu agora. Lembra que antes estava aparecendo aqui na figura 2, figura 1, figura 2, né? Sendo que no meu tech, né, eu tinha escrito a frase, né? Colocado aqui um ambiente de figura, a frase, depois outro ambiente de figura. Então, sem esse H aqui, o que o LaTeX está fazendo para mim? Ele está achando melhor mudar a ordem aqui por conta da ocupação do espaço na folha, né? Então ele inverteu, o jogo tinha colocado essa para baixo. Como eu coloquei o H agora, que é o de here, ele está colocando esse elemento exatamente depois desse parágrafo. Ó, depois desse parágrafo está colocando esse elemento, ok? Então está obedecendo a ordem que eu coloquei aqui. Mas isso nem sempre vai acontecer, né? Eu vou até fazer o seguinte, vou colocar aqui, ó, um parágrafo qualquer, um texto qualquer, vamos copiar esse texto aqui, pegar um pouco maior, vamos compilar. Observe então, aqui agora eu coloquei essa figura, né, e um parágrafo. Aqui está tudo ok, né? Está na ordem que eu digitei no meu tech mesmo, tá? Vamos falar então como que a gente pode inserir os elementos agora que a gente já sabe criar esses ambientes, né, e referenciar no texto. Primeiro, a gente vai falar como inserir figuras, tá? Então, como a gente já sabe criar esses ambientes, né, a gente pode também definir novos ambientes, ok? A gente pode usar para isso o pacote float, né? E o caption para fazer qualquer ajuste nas legendas, né? Vamos primeiro focar na inserção de imagens, tá? A inserção de imagens, né? Vamos primeiro falar um pouco sobre imagens na produção do trabalho aqui, né?
Em geral, né, é mais legal a gente trabalhar com imagens vetorizadas ao invés de mapa de bits, né? Por conta, para não perder resolução, né? Porque a imagem vetorizada para a gente, né, é uma combinação, né, geométrica lá, né, em que cada elemento ali, né, ele tem uma estrutura, né, matemática que diz como é aquele elemento, né? É um vetor, né? A gente tem uma certa ligação de linhas e pontos lá e cria essa forma, né? Quando a gente, por exemplo, tentar aumentar o tamanho de uma imagem vetorial, né? O que a gente faz é repetir esse padrão da estrutura, né? Então a gente não perde a resolução da imagem, ok? Diferente dos mapas de bits, né? Que são compostos por pixels, né? Então quando a gente estica, né? Fica aquela imagem pixelada, né? Então é sempre recomendado a gente trabalhar ali com imagens vetorizadas ou um bitmap com uma boa resolução, certo? Para a gente inserir uma imagem desse tipo, né? Eu tenho um arquivo lá então, né? É um PDF, um PNG, um JPEG, né? Eu tenho esse arquivo, eu quero incluí-lo no meu trabalho, certo? Então eu tenho que ter esses arquivos no meu projeto, né? Ou quem está usando o Overleaf pode até pegar de uma fonte externa, né? Numa página web, por exemplo. Eu quero inserir esse meu arquivo ali dentro do meu ambiente, certo? Então, primeira coisa, esse arquivo você vai ter que, vamos carregar ele para o nosso projeto, né? E pode ser em qualquer extensão, tá? Depois, para a gente inserir esse cara que já vai estar no nosso projeto, a gente vai usar o pacote graphics, com X mesmo no final, tá? E o comando include graphics, né? Onde eu posso passar algumas opções e depois o caminho desse meu arquivo no projeto, tá? Algumas opções, existem várias que pode passar, você pode passar mais de uma até, mas algumas mais usadas, né? A altura, a largura, a escala ou o ângulo, né, dessa figura, a gente pode passar, tá? Então, por exemplo, eu vou fazer uma leitura aqui de alguns exemplos, depois a gente faz lá no projeto. Suponha que eu então peguei o ambiente figura aqui, né, com o designador H, coloquei um center aqui, aí eu coloquei o comando include graphics, passei aqui uma opção para esse comando, certo? Que eu quero uma altura de 4 centímetros, né? E passei aqui um caminho da minha imagem. Aqui eu coloquei um comando que é esse carinha aqui, que é quad, ele é um tamanho padrão pré-definido no LaTeX, tá? Depois desse comando então include graphics, eu peguei e usei um outro include graphics aqui. Então observe o seguinte, dentro do ambiente figure, eu estou inserindo duas imagens, ok? Com um certo espaço padrão entre elas já pré-definido no LaTeX. É definido, por curiosidade, dessa maneira aqui, tá? Então, olha o que acontece, né? Essa primeira eu coloquei aqui com a altura 4 cm, a segunda eu peguei meu arquivo original e coloquei ele no tamanho de 40% do original, né? E também rotacionei em 30 graus. Então ficou dessa maneira, tá? Então tinha essa primeira figura lá com o nome e essa aqui é a segunda. Lembrando que essa aqui está com uma altura de 4 centímetros, né? Essa aqui está com uma escala de 40% do tamanho original do meu arquivo, né? E rotacionado em 30 graus. Ok? Vamos fazer isso. Vamos lá para o nosso projeto. Então, aqui em algum desses ambientes, né, tem aqui figura 2, figura 1, um desses de figura, vou fazendo o primeiro aqui, eu vou inserir uma imagem. Tá? Então, preciso carregar ela para o meu projeto. Você pode vir aqui no novo arquivo e carregar para o seu projeto. Né? Inserir um arquivo qualquer, um arquivo .tex, você pode carregar diversos arquivos, inclusive de imagens, né? Eu costumo organizar uma pastinha com as minhas imagens. Então, eu vou colocar aqui uma pastinha chamada imagens, para não ficar muito poluído o meu projeto, né? E dentro dessa pastinha aqui que não tem nada, eu vou selecionar ela, né? Tá verdinho ali, eu selecionei. Vou carregar um arquivo, né? Então, eu posso selecionar do computador aqui, né? Carregar meu arquivo, minha imagem, ou de por exemplo, de um link externo, né? Vamos pegar aqui de um link externo. Vamos supor, vou vir aqui. Vamos pegar aquelas parecidas. Vamos ver aqui umas imagens, né? Essa aqui que tinha pegado. Vou copiar aqui o endereço da imagem. Vou colar aqui, né? Observe que aqui...
Vou pegar esse link aqui, não tá legal. Deixa eu abrir na página para pegar o link correto. Esse aqui, ó. Vou copiar o endereço da imagem. Então agora olha só, tem aqui o endereço, né? É um arquivo .jpg, certo? Posso escolher o nome aqui para minha imagem. Você pode vir aqui e escolher o nome que você quiser. Eu vou colocar assim, Ash autorretrato, ok? Poderia digitar o nome que você quiser. Então eu vou criar esse arquivo, né? No meu caso aqui ele é um arquivo de um link externo, mas você poderia carregar para o seu projeto. Então já tem esse arquivo aqui, está aqui no meu projeto. Vou vir aqui no meu arquivo principal e agora eu vou usar o pacote Graphics, né? Uma observação na hora de vocês carregarem um pacote, como a gente fez aqui, né? A gente pode carregar vários pacotes de uma vez, tá? Então você poderia simplesmente pôr vírgula aqui e carregar o pacote ou carregar separadamente. Use Package Graphics. Okay? Esse com X, que é o mais atual. E agora eu vou colocar aqui nesse ambiente a minha imagem com Include Graphics, né? Para quem está seguindo aí as normas, né? A BNT, o título vai ficar no topo da imagem, né? Então eu vou colocar meu título depois do caption, tá? Então vou vir aqui, meu título não, minha imagem depois do caption. Então vou colocar aqui o Include Graphics. Vou colocar a opção nenhuma, vou só passar aqui imagens. Ó, ele já achou ali para mim, né? Aqui está o caminho do meu arquivo. Está dentro da pasta imagens, no meu projeto, e aqui o nome do arquivo. Vamos compilar. Pronto, está aqui, né? A minha imagem ela é enorme, né? Observe que ela não coube aqui. Poderia passar algum parâmetro, né? Por exemplo, a altura. Vamos pôr 3 centímetros. Passar algum parâmetro como opção, escala, altura, né? Eu costumo, em geral, dependendo do meu tipo de imagem, padronizar uma altura aqui ou largura. Então ficou aqui, ó, a minha figura, certo? Vamos aumentar ela um pouquinho, vamos pôr 5 centímetros. Ó, tá aqui minha figura 1, né? Olha que interessante que aconteceu aqui. Esse parágrafo, né? Ele passou para frente. Mais ainda, não só o parágrafo, né? Esse ambiente de tabela aqui que eu não preenchi ainda passou para frente, né? Então, esse elemento aqui, ele não está na posição que eu queria, apesar de usar o H aqui, tá? Então, novamente, caso você queira forçar isso, né? Você pode carregar o pacote float. E aqui na sua imagem, né, passar a opção H maiúsculo. Observe que agora a minha imagem, a ordem aqui, vai ficar conforme eu digitei no texto. Só que, claro, né, aqui ficou um espaço em branco, porque eu estou forçando essa ordem. E esse parágrafo era muito pequeno, né? Vamos deixar assim por enquanto. Obviamente, se eu preenchesse a minha tabela depois e tal, ela não ia ficar aqui também. Então, não ia ter aquele problema. Ok? Então, assim a gente inseriu nossa imagem. Você pode inserir quantas imagens você quiser. Vou fazer uma brincadeira aqui. Vou inserir mais de uma. Vou pôr aqui escala. Vamos pôr 0. Pelo tamanho dela, vamos pôr um 0.2. Será que fica bom? Deixa eu ver. Depois vou inserir um outro. Ficou bom. Vou inserir o mesmo aqui, na verdade, né? Vou só copiar esse comando, né? Com uma escala um pouco menor. Vou inserir um terceiro, para a gente ver o que acontece. 0.05, né? Tô reduzindo pela metade aqui as escalas. Vamos inserir aqui 3 figuras, que na verdade é a mesma, né? Do mesmo arquivo, né? Elas ficaram lado a lado, né? Já tem um espaço padrão entre elas aqui, ok? Mas você pode forçar um espaço aqui. Mais para frente a gente vai ver de espaçamento horizontal e vertical, né? Mas já existem alguns espaços padrões. Esse quad ou que é um pouco maior, né? Vocês podem usar eles caso você queira dar um espaçamento aí entre as suas imagens, tá? Aqui, ó, tem um quad aqui e esse que é quad aqui, ok? No meu caso eu não vou colocar não, achei bonitinho assim.
Então tá aqui as 3 imagens. Vamos pôr mais uma? Vamos pôr 0.025. Ok? Então tá aqui, dentro do meu ambiente de figura, né? O figure, né? Tá aqui o título, né? Tudo centralizado em inserir 4 imagens. Ok? Uma observação. Para quem está fazendo trabalho acadêmico, né? Quer seguir norma e tal, todo arquivo você tem que colocar a sua fonte, né? Todo elemento, tabela, esses elementos flutuantes, tabelas, figuras, você tem que colocar a fonte dele, né? Então, para quem está usando a classe ABNTech 2, já existe um comando que é o fonte, né? Que você coloca ali a sua fonte da figura, né? Aqui você iria colocar a fonte da figura. No meu caso, né? Eu teria que colocar como fonte, como eu tirei desse site, né? Esse cara aqui, certo? Essa página. Então essa página teria que estar lá nas minhas referências bibliográficas para eu poder citar, né? No caso aqui, para quem está usando como a gente, né? Como eu estou usando o Bibliatec, né? Eu posso dar entrada online para citar essa página, ok? Então posso pôr uma etiqueta qualquer para ela, né? Vou chamar de super Escher, né? Vírgula, e preencho os campos do online. Ah, não sei quais são os campos do online. Vamos lá buscar Bibliatec. A gente vai lá na página do Citan, né? Que é o nosso maior repositório. Aqui a gente vai achar a documentação. Então, esperar carregar. Achada a documentação, na documentação tem aqui algumas entradas, tá vendo? Ok? Então, você tem aqui, por exemplo, a online, né? Então, você, em geral, né, nessa entrada online, uma fonte online, onde você tem um autor, editor, tal, ano. Aí você tem aqui alguns campos que são obrigatórios e alguns opcionais. Todas as entradas são dessa maneira. Vamos colocar aqui esses obrigatórios. Vou só copiar para cá. Ok? E vou pôr também esse opcional que é o URL date, tá? Para vocês verem o que acontece aqui na nossa referência. Então, primeiro vai ser o autor. Vou colocar aqui o autor, já que a gente preenche. Depois, editor. Title. Year ou date, né? Vou colocar date. Torcer para ter a data lá do artigo. Esse DOI, print, URL você pode colocar. Então, vou pôr aqui o URL. E também o URL date. Certo? Então, tem que preencher esses caras. Vou começar aqui pelo mais fácil, o URL date, né? Data de hoje. Esse URL date é a data que eu acessei, né? 12 de fevereiro que estou gravando esse vídeo. Então, 2022, a gente coloca nesse formato as entradas para o Bibliatec. Ano, hífen, mês, 02, né? Hífen, dia. Ok? URL. Qual que é o endereço? De onde eu tirei? Esse aqui. Então, copiei, colei, né? Date. Se tem a data do artigo, né? Publicado 17 de fevereiro de 2017. A data desse artigo, então, 2017, 02, 17 de fevereiro de 2017. Título. Esse artigo aqui tem título? Tem. Esse artigo se chama... o título dele é Quem foi MC Escher. Então, vou colocar aqui. Opa. Tá aqui o título do artigo. Editor, né? Ou autor, né? Editor, a gente pode colocar aqui o site, né? O autor aqui, Bruno Machado. Vou colocar o autor primeiro. Vamos suprimir o editor. Para a gente só ver o que acontece. Tá? Então, o autor, Bruno Machado. Lembrando que a gente pode formatar de várias maneiras, né? Em geral, a gente coloca o sobrenome. Opa.
e o nome. Caso tivesse mais de um, a gente colocava o end e preenchia da mesma maneira, sobrenome, vírgula, nome. Então aqui já tem esse cara na minha base, né? Aqui na minha figura, onde eu quero referenciá-lo, né? Como eu estou usando o BibliaTeX, né? Eu vou fazer aquela citação indireta aqui, né? Que é aquele text cite. Então, como era super hash, né? S era a etiqueta. Então vou compilar. Vamos dar uma olhada no que acontece. Deu algum erro? Deixa eu ver o que deu de errado aqui. Vou limpar aqui o cache. Provavelmente foi algum erro no gerar o arquivo auxiliar, BBL, né? As entradas aqui estão todas certinhas. Aqui está tudo certo. Limpei aqui, vamos dar uma olhada se é isso. Ele está falando aqui que formou mal esse arquivo, né? Algum problema na hora de rodar o BibliaTeX. Aqui também está faltando uma chave. Vamos ver se é isso. Mais estranho, né? Às vezes tem alguns erros que a gente não consegue entender bem assim. Foi a ordem de execução do comando aqui. Agora parece que vai. Foi. Só faltou umas chaves aqui do comando fonte. Olha só o que aconteceu, né? A gente tem aqui a nossa referência, né? E lá nas minhas referências bibliográficas ficou preenchido, tá? Uma observação aqui no Overleaf às vezes tem dado algum problema no URL aqui na formatação com esses caracteres especiais. A gente consegue consertar isso aqui configurando o campo URL do BibliaTeX, tá? Então tem algumas formatações do BibliaTeX que eu posso passar para vocês depois para consertar essas coisinhas, tá? Mas a minha referência foi adicionada. Observe que apareceu aqui a data de acesso, né, no formato bonitinho. Quando a gente coloca lá ano, mês e dia daquela forma, ele já coloca aqui a abreviação bonitinha do mês, né, coloca o campo certinho, ok? A data de publicação do artigo aqui. Então tá. Então esses elementos, né, a gente precisa fazer citação. Por isso que na aula anterior a gente falou de referências bibliográficas anteriormente, tá? Então aqui já tem meu elemento bonitinho elaborado, né? Aqui nesse elemento, né, então ele tem, por exemplo, 4 figuras, né? Poderia ser que eu quisesse colocar umas sublegendas em cada um, tipo figura 1A, 1B, 1C, né? Ou seja, trabalhar com subfiguras, tá? Existe uma opção, perdão, aqui está errado, a gente pode usar o pacote subfig, né? O subfig, né, ou subfloat também, para trabalhar com essas subfiguras. O subfig, né, a gente pode trabalhar dessa maneira, né? Como que funciona? A gente coloca aqui begin figure, end figure, né? Coloca o designador de posição e tal, carrega o pacote, claro. E usa o comando subfloat. Aqui a gente vai colocar o caption da figura 1 e aqui uma etiquetinha também para referenciar a subfigura 1 dessa figura, tá? A subfigura A, digamos assim. Coloquei uma outra subfigura, né? Coloco aqui meu caption e aqui minha etiqueta que eu vou usar para referenciar e assim por diante, tá? Então, por exemplo, fazendo isso, né, aqui nesse código, né? Quando eu faço isso, né, eu posso produzir isso aqui dessa maneira, tá? Então aqui eu não coloquei minha chave, na verdade precisa... na figura 1 apresentamos esse key que está aqui, observe que é o label do ambiente figure todo, né? Então vai aparecer aqui figura 7,
tá? Em 7.a, como que isso apareceu? Porque aqui eu escrevi /ref, entre chaves a etiqueta que está aqui, que eu não preenchi nada, né? Está aqui, label fig1. Ok? Então esse cara aqui, ó, apareceu 7a e 7b. Ok? Então a gente pode trabalhar com essas subfiguras. Uma observação, né? Existem outros pacotes, como eu já citei, o subcaption, que a gente pode usar para fazer a mesma coisa. Só tomem cuidado para não carregar ambos e criar um confronto entre eles, tá? Então sejam cuidadosos na hora de usar vários pacotes. Costumo dizer que um projeto mais limpo é melhor para evitar qualquer conflito de pacotes com redefinições de macros e tal. Ok? Então, brinque aí um pouquinho, dê uma pausa no vídeo, insira suas imagens, que a seguir a gente vai falar bem rapidamente sobre construção de imagens direto no LaTeX. Então, pessoal, continuando aqui, né, a gente tem ferramentas para desenhar algumas coisas direto no LaTeX, né, ferramentas muito boas. Uma delas, provavelmente a mais poderosa, é o Tix, né, e várias outras que são construídas em cima do Tix, né? Então a gente tem vários pacotes também que são construídos em cima do TixZ, tá? A gente não vou entrar em detalhe nem fazer muito exercício para o vídeo não ficar longo, mas mostrar algumas possibilidades, tá? Além disso, né, imaginando o público desse vídeo, né, muitos acadêmicos, uma coisa legal também é dar uma olhada nos pacotes PythonTex, LulaTeX, que permite você compilar códigos de diversas linguagens dentro do seu próprio arquivo .tex. Então, às vezes você está produzindo um gráfico, né, ou gerando um conjunto de dados para salvar no arquivo com esses dados. Você pode compilar direto no LaTeX e já usar, por exemplo, o Tix para ler esses dados e plotar o gráfico, ou PGF plots, né? Ou ainda, né, compilar o código em Python, digamos, por exemplo, com a sua imagem já plotada lá no gráfico e já inserir diretamente no seu .tex ali, ok? Mas não vamos falar disso aqui. Então, quando a gente está usando o Tix, né, a gente vai carregar ele lá no preâmbulo, né, então use package Tix. E a gente pode inserir imagens de duas maneiras, ou a imagem inline, né, usando o comando /tix, ou ainda no ambiente chamado TixPicture, tá? Então, por exemplo, é bem simples o que a gente vai fazer, né? Estou escrevendo aqui, olha aqui um segmento ligando os pontos 00 e 11, né? Aqui eu coloquei o comando /tix, então estou fazendo a imagem inline, né? Coloquei o comando /draw para desenhar do 00 ao 11, um segmento, ligando aqui um segmento. Então ele imprimiu essa frase e ligou aqui, ok? Quando eu mando, por exemplo, fazer um desenho desse tipo, esse draw aqui, então ele desenha, né? Ele faz os contornos do meu elemento. Eu posso também passar umas opções para esse comando, né? Por exemplo, eu posso querer ele vermelho, né? Mudar um pouco a espessura dele, deixar mais espesso, certo? Colocar um marcador, por exemplo, que eu estou colocando só no final desse caminho construído aqui, uma setinha, certo? E também ela pontilhada, ok? Então tem várias opções que você pode passar para esses comandos. Então o draw aqui ele só vai fazer esse contorno, tá? Então, por exemplo, né, agora dentro do comando TixPicture, né, quando você cria esse ambiente tem várias opções que você pode passar para ele. Aí tem que ler a documentação, mas uma delas é escalar, por exemplo, né? Essa figura aqui eu escalei para não ficar muito grande, senão não ia caber no slide, né? Então desenhei aqui de azul, né, um segmento ligando esses dois pontos, certo? E também um outro segmento vermelho agora ligando esses dois pontos. E também desenhei aqui, agora eu usei o comando FillDraw, então eu vou preencher, né, e desenhar. Então eu vou fazer o contorno e o preenchimento desse meu elemento de preto. Eu vou fazer. Qual é esse meu elemento? Observe que agora eu passei a coordenada 00 e diz qual é o tipo de elemento, um círculo com raio com tamanho de 2 pontos, certo? Então isso aqui eu já desenho meu círculo. Sempre que você cria um elemento desse, você tem que pôr um ponto e vírgula para indicar que você acabou esse caminho, ok? Além disso, o que eu quero fazer?
eu quero aqui a esquerda, ou seja, colocando esse elemento aqui a oeste, né, da minha etiqueta que eu vou colocar, né, colocando uma âncora aqui a oeste desse elemento, né, eu estou escrevendo uma frase, ponto de interseção. Ok? Essa interseção também de dois caminhos você pode fazer usando bibliotecas do TICS para interseção e assim por diante. Então, como eu falei, né, por exemplo, eu posso preencher e desenhar, como esse primeiro caso, né? Então estou fazendo aqui um círculo centrado no ponto menos 1, 0, com raio 1,5, né? Então usei o Fill Draw aqui. Para preencher, eu estou usando aqui 25% de vermelho, certo? E o meu desenho aqui 60% de vermelho. Então ficou aqui o contorno mais escuro um pouco, tá? E aqui a espessura desse contorno, certo? Então pus ponto e vírgula aqui porque eu acabei esse caminho. Depois aqui, eu só quero preencher, né? Qual é o elemento? Estou fazendo uma elipse, né? Centrada no ponto 2,5 e 0, ok? Com eixos maior e menor, respectivamente 1,5 e meio. E olha o preenchimento dela como ficou. Eu criei um gradiente. Como que eu fiz isso? Coloquei uma cor esquerda vermelha, uma cor direita azul. Então ele criou esse gradiente, certo? Aqui, por exemplo, agora o elemento que eu estou desenhando é um arco, né? É como se fosse um círculo, esse é o centro, né? Só que eu faço só de 0 a 220 graus com raio 1. Então, imagina que aqui seria um círculo, né? Eu passei o raio 1, mas eu fiz aqui, ó, do 0 até 220 graus. Desenhei esse círculo, ok? Então, a gente pode brincar bastante com esses elementos. Então, tem que ler a documentação. A gente pode fazer gráficos direto no TICS também, né? Dentro do ambiente TICS Picture, né? Então, por exemplo, aqui, né, eu desenhei um eixo X, e aqui f de x, né? Então, na verdade, são dois segmentos com um marcador no final aqui, certo? E coloquei aqui uma legenda também. Então, observe que aqui, ó, à direita desse cara, né, eu coloquei aqui o x, né? Acima desse outro cara aqui, eu coloquei f de x. Então, ficaram nessas posições. Depois eu mandei aqui desenhar, né? Um pouco mais espesso que o normal, na cor vermelha. Mandei fazer um plot, né? É um plot mais suave. Esse samples é o número de pontos que a gente usa para fazer a ligação, né? Então, como a gente faz em outras linguagens, por exemplo, usando lá o Matplotlib, a gente tem um conjunto de pontos, ele só liga esses pontos, né? Então, aqui é o conjunto de pontos. Por padrão, se eu não me engano, é 25, se você não passa, né? E aqui o domínio onde eu vou fazer esse plot, de menos 4 a 2. E aqui eu passei minha função. No caso aqui, a minha variável é x, né? E aqui eu tenho meu f de x, que é seno de exponencial de x. Quando a gente vai usar uma função trigonométrica, a gente coloca aqui um rzinho, tá? Para transformar em radianos, né? Ele vai entender isso como grau, tá? E também coloquei um nó aqui à direita desse meu caminho. Então eu fiz esse meu caminho aqui, né? À direita dele eu coloquei aqui um nó para colocar essa etiqueta, certo? Além disso, aqui eu coloquei um caminho, não estou dizendo nada, né? Só para eu poder marcar esse zero aqui, escrever esse zero, certo? Aqui é só um caminho com 0, 0. Coloquei um nó aqui abaixo à esquerda, então observe o 0, 0 está aqui, né, na minha coordenada. Abaixo à esquerda, ou seja, aqui, eu imprimi esse zero, certo? Uma coisa bacana que a gente pode fazer é brincar com esse cara, né? Automatizar algumas coisinhas. Por exemplo, né, uma coisa muito legal é a gente usar esse for each, né, onde eu passo uma lista, uma variável que vai percorrer essa lista, tá? E a partir do valor dessa variável eu vou fazer alguma coisa. Então, olha o que eu estou fazendo aqui. Então eu estou desenhando aqui uma sombra, uma bola sombreada, né? Onde a cor dela está sendo construída da seguinte maneira. Barra x em um 0 de vermelho e o resto de azul. Então o x primeiro vai iniciar sendo 0, certo? Então vai ficar 0, 0 de vermelho. Então esse 0, 0 de vermelho e o resto em azul. Vai desenhar essa primeira bolinha, né? E onde vai ser a posição dessa... A minha sombra aqui é na forma de bola, né? Estou desenhando um círculo, né? Qual vai ser a posição desse círculo? O valor de x e 0. Então vai ser primeiro
0, 0, depois posição 2, 0 e assim por diante, e o raio sempre 4 milímetros. Tá? Então, quando, por exemplo, for fazer o próximo X, vale 2. Então, o X vai ser 2. Aqui vai ser 20% de vermelho e o resto de azul. Depois, 30% de vermelho, o resto... Perdão, está pulando de 2 em 2, né? Então, depois, 4% de vermelho e o resto azul. Tá? E assim por diante, até que o último X vale 10 vai ser 100% vermelho e 0 azul, portanto. Tá? Então, essa lista você constrói, você, por exemplo, pode começar aqui 0, 2 ou 3 pontos o último elemento. Então, ele já vai saber que o padrão vai pular de 2 em 2 até chegar no 10. Ok? Então, isso é uma coisa legal. Eu poderia, por exemplo, né, como eu mudei a posição aqui, mudar o raio, né, conforme o valor de X. Então você pode brincar à vontade, usar mais de um for each, né, e várias outras coisas. E a gente pode brincar bastante com isso, né? A gente pode usar condicionais, por exemplo, fazer nossos desenhos, né? A gente pode usar condicionais em LaTeX para fazer diversas coisas, né? Já tem no TeX mesmo, né, algumas estruturas condicionais. Mas quem quiser ver algumas estruturas mais fáceis, né, alguns pacotes que facilitam a nossa vida para fazer esses condicionais, tem, por exemplo, o pacote if-then, né? Mas falando aqui de gráfico, né, olha isso que está aqui. Isso aqui é um PDF, né, e tem uma animação nele. Essa animação está sendo construída usando esse pacote Animate, tá? Esse Animate ele gera uma aplicação em JavaScript dentro do seu PDF. Se o seu leitor de PDF suportar essas animações, você pode usar esse pacote, fica bem bacana. Tem como você colocar uns controles aqui para passar quadro a quadro e assim por diante. Então o que eu fiz aqui, eu estou usando o pacote Animate, né, construindo uma sequência de quadros, né, e dentro dessa sequência eu também tenho uma condicional, onde eu vejo o seguinte, tem uma função que define essa curva, né, se essa função é negativa, ou seja, com o if-then, eu mando desenhar um retângulo amarelo, se não, eu mando desenhar um retângulo azul. Okay? Então é feito dessa maneira. Tá? Então dá para brincar bastante. Sobre plots de gráfico, né, a gente tem um pacote construído em cima do TIX, né, que é o PGF Plots. Né? Então carregando o TIX e o PGF Plots, a gente pode usar ele para construir vários gráficos. Né? Esses gráficos podem ser construídos, como eu falei, a partir da leitura de dados de um certo arquivo que você carrega para lá e pode brincar à vontade. Então, você também pode colocar aqui dentro do ambiente TIX Picture, né? Ok? Só que aí você inicia aqui um ambiente chamado Axis, né? Então, dentro desse ambiente você vai adicionar seus plots, ok? Você também pode adicionar figuras do TIX aqui dentro também. Só tomando um cuidado com a mudança de coordenada que a gente não vai falar aqui, né? Mas quando a gente usa o Axis, o sistema de coordenada é diferente do TIX Picture normalmente, tá? Mas você pode acertar isso aí. Então aqui você pode, em cada plot, passar algumas opções, né? Por exemplo, o domínio de cada um você poderia passar aqui, ou algumas opções você pode passar globalmente, né? Por exemplo, eu estou colocando domínio para ambos os gráficos de -3 a 3, mas eu poderia colocar só para cada um diferente, certo? Então aqui passei algumas opções, posição de legenda e domínio, né? E coloquei o comando addPlot, né? Estou dizendo um gráfico azul, a espessura, né? O número de pontos para ficar bem suave. E no caso aqui, estou colocando a função seno x, tá? Então é esse cara em azul aqui, ok? No caso do PGF Plots, né, para converter aqui a gente usa esse degree, tá? Para converter esse cara para radianos e ficar esse plot em radianos. Depois estou adicionando outro plot, né? Aqui eu estou usando uma cor. Como é essa cor, né? 70% vermelho e o resto em azul. Então ficou um tom meio rosa aqui, né? A espessura, né? Bem espesso aqui. O número de pontos e aqui é a minha função, certo? E na legenda, esse comando legend, né? Então, ó, isso aqui é desenho, né? Todo o caminho que eu desenho eu tenho que pôr um ponto e vírgula no final. E aqui a minha legenda, eu passei aqui o primeiro elemento da minha legenda, como são dois gráficos, eu passei o primeiro vírgula, segundo elemento. Então ele fez isso aqui, ok? Molezinha.
E dá para brincar, você pode trabalhar com gráficos tridimensionais, como eu já falei, fazer a leitura de dados, né? E fica bonitinho. Isso tudo aqui desenhado direto no LaTeX. Uma grande vantagem é que você não precisa portar vários arquivos de imagem, né? Fica tudo lá no seu código-fonte, ok? Bem, encerramos a figura, né? A parte de figuras, de construção de figuras ou inserção, né? Vou dar uma pausa aqui, deixo vocês brincando com o Tix rapidinho. Dei uma pausa no vídeo e a gente vai falar das tabelas, porque a gente está falando dos elementos, né? A gente colocou lá um table, a gente já vai falar em tabelas. Então dê uma pausa aí e já retorna aqui para continuar essa aula sobre elementos flutuantes. Fizeram aí? Ficou bonito o Tix, né? Espero que tenham feito. Agora vamos falar de tabulações, né? A gente já construiu os ambientes de tabela lá, usando o Begin Table e End Table, né? A gente já pode citar ele no texto, esse ambiente. Mas como que a gente constrói a tabela em si? Tabela é linha e coluna, né? E a gente faz essas tabulações, a gente fica mudando de célula dentro da tabela. Uma forma de fazer isso, né, o padrão do LaTeX, é a gente colocar essa tabulação dentro do ambiente tabular, né? Então a gente vai colocar Begin Tabular, End Tabular, ok? E aqui a gente vai passar as colunas, né? Como que a gente vai passar as colunas? A gente vai usar umas letrinhas, né? Então, quais são essas letras? L, R, C, P, né? Ou uma barrinha. A barrinha ela vai fazer uma linha vertical separando as colunas. Então, se eu passo, por exemplo, um L e um R aqui nesse lugar, escrevo LR, significa que eu estou fazendo duas colunas. A primeira alinhada à esquerda, o L de left, e a segunda alinhada à direita, de right. Ok? Então, por exemplo, que eu coloquei Begin Tabular, né? Coloquei uma barrinha vertical, R, barrinha, L. Então, a primeira coluna vai estar alinhada à direita, observe aqui. A segunda à esquerda, certo? E como que eu faço para mudar, né, de linha para coluna? Mudar entre células, né? Saltar a próxima linha, saltar a próxima coluna. O e-comercial, que era aquele caractere especial que a gente falou no começo, ele vai fazer você saltar para a próxima coluna, certo? Então, por exemplo, aqui, o que tem aqui escrito? Eu tenho um elemento que vai estar numa célula, um e-comercial, saltei para a próxima coluna. Observe que eu tinha esse elemento, saltei para a próxima coluna, certo? Aqui eu tenho o comando hline. Esse hline vai fazer uma linha horizontal aqui. Então, antes dessa primeira linha da minha tabela, né, eu fiz essa linha horizontal, ok? Aí eu comecei a preencher a primeira linha. Preenchi esse elemento, saltei para a próxima coluna. O barra ele faz uma quebra de linha, né? Então ele vai saltar para a próxima linha dentro do ambiente tabular. Fora do ambiente tabular, no seu texto, você pode usar o barra para forçar uma quebra de linha também no texto, certo? Então aqui eu vou saltar para a próxima linha e vou preencher. Então preenchi esse cara, o e-comercial, vou saltar a próxima coluna, preenchi. Então preenchi a segunda linha. Barra, estou preenchendo tudo, certo? Observe aqui, ó, no final dessa aqui eu coloquei dois hline. Então ficou esse desenho aqui padrão da minha tabela. Coloquei um hline, outro hline, aí ele entende assim, ok? Depois preenchi minha última linha, 1917, comercial, saltei próxima coluna, barra, hline, ok? Então as tabulações, né, a gente faz por padrão dessa maneira, ok? Então esse ambiente tabular, a gente usa esse tipo de tabulação quando a gente está escrevendo textos, não fórmulas matemáticas, tá? Então é importante a gente não usar esse cara para fazer, por exemplo, matrizes, elementos dentro do sistemas de equações, né? Elementos matemáticos. Isso a gente vai falar depois quando falar no modo matemático, ok? Mas já adiantando no modo matemático, né? Você pode usar o ambiente array, ok? Funciona de forma similar, mas você usa aqui array, ok? Então, para a gente fazer a tabulação, a gente faz dessa maneira. O que acontece? Vamos fazer uma aqui. Vamos lá no nosso projeto. Aqui eu tinha minha tabela 1, né? Eu vou tirar esse elemento de figura daqui. Não vou precisar. Eu tenho aqui minha tabela, né? Então eu vou colocar
todos os elementos centralizados, vou colocar meu título na tabela, uma etiqueta e depois eu vou começar a minha tabela de fato, minha tabulação. Então eu vou usar o ambiente tabular. Begin tabular, né? Padrão, ele já colocou aqui para mim duas colunas, ambas centralizadas. Então eu posso escrever um texto qualquer aqui, certo? E aqui outro texto. Vou pegar uma frase, não, vamos só colocar aqui um A e um B. Então aqui eu estou fazendo uma tabulação, né? Observe que eu só tenho uma linha vertical separando essas duas colunas na minha construção e nenhuma linha horizontal, né? Vamos compilar para a gente ver como fica isso. Então, ó, aqui tem já a minha tabulação, né? Tinha lá duas colunas centralizadas. Observe o que está centralizado esse meu texto, né? Eu fiz duas linhas. Escrevi um texto qualquer, saltei para a próxima coluna, usei um barra barra para preencher a próxima linha, tá? O que acontece, né? Quando a gente faz dessa maneira, o LaTeX ele vai ajustar a largura dessas colunas ao seu texto. Automaticamente. Ele vai tentar deixar uma única linha, não vai fazer quebra de linha. Aí pode dar um problema, né? Aqui, ó, observe que ele já estourou aqui meu corpo do texto, ó, saiu para fora do meu corpo do texto, né? Vamos até aumentar um pouco mais aqui. Vou colocar esse cara no final. Observe que ele vai estourar até o papel aqui, né? A linha do meu papel saiu fora. O tabular ele faz esse ajuste automático do conteúdo à largura das colunas, tá? Só para ficar um pouco diferente, eu vou pôr esse aqui à direita e esse aqui centralizado, tá? Além disso, vamos colocar aqui então um H-line, já que a gente conserta aquilo ali, né? Aqui um outro H-line. Vamos pensar que eu estou fazendo um quadro, na verdade, ao invés de uma tabela. Um barra H-line. Tá? Então aqui eu estou colocando agora uma linha em cima, uma no meio e uma embaixo. Ó, tá aqui. Será que apareceu um monte de ordem aqui? Um deles, né, é que está falando que aqui tá, na verdade, a referência que eu apaguei, né? Deixa eu só consertar. Qual que era o label dessa? Aqui é outra figura, né? Ok, já vai melhorar aqui. Então ele estourou aqui, né? O que a gente pode fazer, né? A gente pode definir a largura, fixar a largura dessas colunas, tá? Para isso a gente pode usar, por exemplo, o pacote array, né? E ao invés de passar aquele C, o L, o R, né? A gente pode passar algumas letrinhas ali, né? A saber, o M, o P e o B. Esse é o básico, tá? Na construção. A gente pode fazer outras coisas. O M, o que ele vai fazer? Ele vai alinhar o conteúdo verticalmente no meio. Observe que eu não estou falando de alinhamento horizontal, mas vertical aqui. O P no topo e o B no fim da célula, tá? Caso eu queira alinhar também horizontalmente no meio, eu posso passar aqui dentro algum parâmetro de configuração. Ou ainda usar outras opções direto na célula, tá? Vamos falar disso aqui agora, porque a gente vai falar do básico de tabelas. É só fazer essa tabulação e vou passar algumas dicas para vocês. Indicações só para o vídeo não ficar muito comprido, tá? Então observe o seguinte, aqui na primeira coluna eu coloquei um M, então o conteúdo vai ficar alinhado no meio verticalmente, tamanho 1,5, né? A segunda é M1, a terceira M1 centímetro, tá? E preenchi normalmente aqui dentro. Então voltando no nosso projeto, eu vou lá carregar meu ambiente array, né? Meu pacote array, array. Vou colocar aqui junto com o float, né? Agora eu vou vir aqui, né? Ao invés de usar esse RC, no lugar desse C eu vou colocar um M 3 centímetros, né? Essa segunda coluna que está estourando, eu estou forçando ela com 3 centímetros. Olha só, ficou aqui ajustado, tá?
Então aqui eu tenho a primeira coluna alinhada à direita, e essa que eu forcei com M igual a 3 centímetros, poderia ser 5. Existem várias configurações de tabela que a gente pode fazer, né, como o separador aqui dentro, o espaçamento entre linhas, né, a gente deixar uma margem maior entre as células e tal, mas não vamos falar aqui, tá? Também aqui dentro do table a gente pode usar o font, né, que é o comando da BNTech 2 para colocar nossa fonte dos dados de uma tabela. Claro que aqui eu não coloquei uma tabela, né? Estou colocando um quadro, né? Porque contém dados quantitativos aqui. Mas poderia ser dados quantitativos que a gente preencheu, né? Então aqui eu vou colocar uma linha também vertical no começo dessa coluna e no final dessa aqui. Então pronto, eu estou começando a fazer uma tabulação aqui, ok? Ó, tá saindo uma tabulação. A gente poderia preencher de várias maneiras, tá? Então no caso, só para parecer que é uma tabela, eu vou colocar aqui um dado, sei lá, nome, e aqui vou colocar assim nota, ok? Então aqui Andrei, vou colocar aqui um valor 2.0, vou quebrar, vou colocar mais um nome aqui, Tomás, e vou colocar uma nota aqui, 10.0, ok? Agora só para ser uma tabela de verdade, né, com dados quantitativos aqui. Então tem aqui, ok? Minha tabelinha. Nesse caso aqui, tá grande demais minha célula, eu poderia fazer os ajustes necessários, ok? Então a gente faz a tabulação dessa maneira, tá? Usando o E comercial para saltar para a coluna e o barra para saltar de linha, tá? A gente pode fazer diversas coisas nas tabelas, pode mesclar células, né, e tal. Vou deixar como recomendação para quem quiser fazer isso, né, os comandos cline e multicolumn, né? O cline permite você ligar a coluna aqui M a N, né? Então você consegue desenhar uma linha aqui, né? E junto com o comando multicolumn você consegue mesclar colunas, né? Então, por exemplo, que eu mesclei essas duas colunas, tá? Observe que esse cline foi usado aqui, ó, para eu ligar essa coluna nessa, fazer essa linhazinha, tá? A gente pode também mesclar linhas, né, usando lá um multi-row, tá? Então a gente pode construir essas tabelas. Claro que a gente vai ter um código robusto, né, mais cheio de coisas aqui para construir a tabela dessa maneira, né? Observe que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Aqui eu tenho a segunda e a terceira mesclada. Então observe aqui, ó, que eu escrevi questões. Depois, quando eu ia começar a segunda, eu usei um multicolumn, né? O 2, porque eu quero mesclar duas colunas, tá? O C, porque eu quero centralizar os elementos desse. E eu coloquei aqui a expressão primeira, né? Que é o texto que eu quero imprimir aqui, ó, tá vendo? O elemento ficou centralizado, aquele Czinho centraliza. Depois, eu mesclei mais duas colunas, também centralizado, e escrevi aqui segunda. Então ele fez isso aqui, ok? Depois terminei de preencher, né? Quando eu quebrei a linha, eu coloquei um C-line, né? Então quando eu fiz aqui a quebra de linha, né? Eu coloquei um C-line ligando 2 a 5, certo? Então ele desenhou aquela linha ali, ok? Tudo bem? Então preenchi dessa maneira. Depois coloquei aqui um A, B e assim por diante. Então preencheu aqui A, B, A, B, certo? Com esse C-line. Tudo bem? Então a gente pode brincar dessa maneira, tá? Tem outras coisas que a gente pode fazer para facilitar nossas vidas, né? Por exemplo, a gente pode trabalhar com macros, né, alguns programinhas, Excel to LaTeX, por exemplo, né, onde a gente pode pegar um arquivo do Excel, uma tabelinha construída no Excel e converter para o código em LaTeX. Ou Calc to LaTeX, né,
da mesma forma, né? Posso fazer algo semelhante para os formatos ODF, tá? Outra dica, né, é a gente usar geradores de tabela, como esse Table Generator, né? Esse Table Generator, deixa eu abrir ele aqui para vocês verem, né? Esse Table Generator, como funciona, né? Aqui já está na linguagem LaTeX, né? Você pode preencher aqui seus dados, né? Você pode ser texto, né? Opa. E pode fazer diversas configurações, né? Tem aqui a opção de você configurar as bordas e tal. Você mesclar células, né? Vamos supor que eu queira mesclar isso aqui. Aqui eu coloco um dado qualquer. Aqui um outro dado qualquer, né? Vamos supor que eu queira essa linha aqui toda de uma certa cor. A gente pode colocar a cor nesse fundo, né? Posso mudar aqui, por exemplo, a cor do texto. Ok? E a gente faz isso aqui. Então a gente pode preencher. Aqui eu posso, por exemplo, vou remover essa coluna, essa linha, perdão. Então ficou essa minha tabela esquisita, né? Vamos remover essa coluna também. Ok? Aí eu clico aqui em gerar. Quando ele gerar, ele vai te dar aqui seu código, né, da tabela. Atenção, observe o seguinte que ele fala aqui, né? Que para você adicionar os seguintes pacotes que é requerido para fazer essa customização. Então tá adicionando aqui o pacote Table, XCDraw, a opção está adicionando o pacote Xcolor com as opções Table e XCDraw, tá? Então esse cara aqui é porque ele é usado para fazer essas cores para você, tá? Então vamos copiar esse código aqui. Eu vou vir aqui colar meu código, né? Observe que eu estou colocando aqui dentro do ambiente Table, né? E eu vou carregar esses pacotes ali. Então eu vou lá no meu preâmbulo, né? Todo pacote eu carrego aqui no preâmbulo. Como eu vou passar umas opções para esse pacote, então eu vou carregar ele em linha separada, tá? Vamos dar uma limpada nisso aqui. Esses outros aqui eu vou carregar tudo de uma vez, para ficar um pouco mais limpo o meu projeto, tá? Ok, então carreguei eles, carreguei esse pacote que pedia lá para fazer as cores, né? Pronto, tá aqui minha tabela, né? Do jeitinho que eu fiz lá, as cores e tal, né? A gente pode brincar nela aqui dentro também. Coloquei, ela tá dentro do ambiente Table, mas eu não coloquei o caption, por isso que não apareceu aqui o meu título, né? Então eu vou colocar aqui ainda um caption, né? Vou colocar aqui tudo centralizado, aliás, né? Antes, tudo centralizado, caption. E o meu label também, caso eu queira citar. Vou colocar aqui tab. Vou colocar table. É um nome qualquer que você queira dar, tá? Uma observação sobre esse label. Você sempre coloca ele depois de um caption. Ou você pode usar ele também para referenciar um capítulo, uma seção, qualquer elemento que seja que tenha um contador, tá? Só que é importante colocar depois do elemento, para que ele não pegue o contador anterior. Então vou só compilar aqui o que eu fiz. Eu centralizei, né, e coloquei um título. No final aqui do tabular eu posso colocar minha fonte também. Certo? No meu caso aqui, digamos que foi eu que elaborei esses dados, né? Configura, elaborado. Elaborada pelo autor, né? Essa tabela foi elaborada por mim. Então, tá lá, minha tabelinha. A gente pode customizar tamanho de fonte, espaçamentos e tal. Ok? Mas vamos deixar isso por uma outra hora. Beleza? Então, tem ferramentas que facilitam bastante a sua vida na hora de construir tabelas bonitinhas. Tá?
É legal a gente dar uma olhada em vários pacotes, né, que facilitam a nossa vida, né, para trabalhar melhor com essas tabelas, como por exemplo TabularX, Tabulare, Tabu, vários outros. Esse artigo aqui, né, vou deixar nas referências para vocês, depois passo esses slides para quem quiser. Ele fala um pouco sobre a construção de tabela, é bastante interessante. Agora, esses elementos flutuantes que a gente constrói, né, a gente pode querer fazer uma lista deles, né? Caso eu construa muitos elementos no meu trabalho, pode ser interessante eu criar essa lista dele. Então, de maneira similar ao Table of Contents, a gente pode usar um List of Figures, List of Tables, para fazer essa listagem. Tá? Quando a gente cria um elemento flutuante, diferente desses, a gente pode criar uma nova lista também para esse elemento. Tá? Eu recomendo que deem uma olhada no pacote Float ou New Float, né? Lá tem algumas opções de criar esses elementos. Então vamos só vir aqui no nosso documento. Antes do meu sumário, por exemplo, né, que está sendo construído aqui com o comando Table of Contents, eu vou colocar o comando List of Figures. Ok? Vou colocar com asterisco para ele não entender isso como título, né? Também List of Tables. Vamos só ver o que acontece. Pronto, ele criou aqui as minhas listas, né? Caso você queira separar isso aqui em páginas, né, distintas, você pode adicionar uma quebra de página, tá? Eu recomendo que essa quebra seja adicionada com Clear Page ou Clear Double Page. Por que o Double Page é interessante? Porque lembra na aula passada que a gente falou do livro, por exemplo, que a abertura poderia ocorrer sempre à direita de um livro, né? Então esse Clear Double Page, ele já vai, quando você usa ele, ele já cria ele faz a quebra, mas já faz a quebra criando essas páginas em brancos quando necessárias, tá? Então vou colocar esse Clear Double Page aqui e vamos compilar. A gente já vai ter aqui uma lista de figuras e de tabelas criadas automaticamente, tá? A gente pode mudar esses nomes dessas listas. Aqui isso é o padrão da classe, mas a gente pode editar esses elementos. Então observe que agora já tem vários elementos aqui do nosso trabalho sendo construído, ok? Colocamos figura, particionamos, referências. Então já estamos construindo aqui um trabalho. Próxima aula a gente vai começar a falar um pouco sobre o modo matemático, como fazer equações, né? Como criar fórmulas. Então na próxima aula a gente fala um pouquinho sobre esse modo matemático, ok? Um abraço e até a próxima.